Bom, galera, bom dia. Estamos no horário, então, de 8h30. Eu não sei se todos os autores estão presentes. O autor do primeiro artigo, A qualidade da relação entre gestores e equipes influenciando o bem-estar, né, no trabalho, ele se encontra presente? Sim. O Bruno, que faria o debate, a princípio não acabou acessando a sala, mas eu fiz a leitura dos trabalhos para poder estar conduzindo o debate também. Então, as apresentações foram submetidos 3 vídeos. Não sei se essa sessão terá 4 apresentações. É que eu participei de sessões em que tinham os 4 vídeos, outros que tinham 3 vídeos, outro que a galera não submeteu o vídeo. Então, fica o meu questionamento. Os autores que submeteram os vídeos querem passar o vídeo ou preferem fazer a apresentação novamente por aqui? Bom dia, Rúbia. Eu gostaria que passasse o vídeo. Perfeito. Bom dia, eu também, por favor. Ok. Eu gostaria de fazer a apresentação por aqui. Meu vídeo não ficou muito bom. Perfeito, Sheila. O seu artigo é o terceiro, segundo? Gerações na Polícia Militar. Eu acho que é o último. Isso. Uhum. É o segundo, né? Aqui para mim ele consta como segundo listado. Tudo bem, sem problema. Certo. Bom, eu vou estar colocando ali no chat para vocês uma pesquisa para que vocês respondam de acordo com o que vocês, a percepção que vocês tiverem nessa sessão, perfeito? Eu vou começar dando início à apresentação, então são mais ou menos 8 minutos para a apresentação do vídeo, certo? E depois a gente teria uns 15 minutinhos para debate de cada pesquisa, ok? Eu fui aluna de mestrado da Universidade de Brasília. Todos conseguiram ouvir? Sim? Faço parte do grupo de pesquisa HIM e, junto com a minha professora e orientadora Gisela Demi, com a professora Tatiane Pascoal, fizemos o estudo denominado A qualidade da relação entre gestores e equipes influencia o bem-estar no trabalho dos servidores públicos, teste de modelos de mensuração e de predição. Vamos começar falando um pouquinho sobre a contextualização do tema. Nós podemos perceber que existe um reconhecimento crescente da relevância das pessoas no ambiente organizacional. Isso acontece porque as pessoas assumem um papel fundamental para o alcance dos resultados organizacionais e, assim, podem ser considerados o principal diferencial das organizações. Nesse contexto, a área de gestão de pessoas assume um papel estratégico e desafiador de desenvolver políticas e práticas que promovam o bem-estar de seus colaboradores. Existem autores, como 12 Companheiros de 2019, que afirmam que as lideranças assumem um papel central na promoção do bem-estar, já que o desenvolvimento de relações pessoais de qualidade é uma das condições para o bem-estar no ambiente de trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre o quadro conceitual adotado na presente pesquisa, nós vamos tratar de 2 variáveis: o bem-estar no trabalho e a qualidade da relação líder-membros. Nós vamos trazer, então, o conceito defendido por Demi Pascal de 2016 sobre o bem-estar no trabalho, em que as autoras vão unir as perspectivas hedônica e daimônica do bem-estar. Enquanto a perspectiva hedônico-afetiva vai tratar das emoções e humores no trabalho, a eudaimônica ou cognitiva vai tratar da realização pessoal no trabalho. Então, segundo as autoras, o bem-estar no trabalho é alcançado quando o afeto positivo no ambiente de trabalho supera o afeto negativo e os trabalhadores vivenciam realização pessoal e desenvolvimento do seu potencial individual. Já falando um pouquinho agora sobre a qualidade da relação líder-membros, que é abordado pela teoria LMX, nós vamos usar então o conceito defendido por Cortez e companheiros em 2019, que os autores vão afirmar que essa variável se baseia em 2 pilares: o entendimento de que as relações são construídas a partir das características e condutas dos líderes e liderados com base no processo de atribuição de papéis, e que envolve, então, relações de qualidade elevada que tragam impacto positivo para os envolvidos, sejam eles líderes, liderados, unidades de trabalho e até mesmo as próprias organizações. Agora, falando um pouquinho sobre a lacuna de pesquisa identificada, analisando a literatura sobre o tema, nós podemos perceber que existe uma carência de pesquisas que tratem da relação entre a qualidade da relação líder-membros e o bem-estar no trabalho a partir da perspectiva adotada no presente estudo, que une as perspectivas hedônica e daimônica do bem-estar, principalmente no que se refere ao contexto das instituições públicas. A partir dessa oportunidade de pesquisa identificada, nós traçamos o nosso problema de pesquisa.
que é a qualidade da relação líder-membros influencia o bem-estar no trabalho no contexto do serviço público. E para responder esse problema de pesquisa, nós traçamos o nosso objetivo de descrever o impacto da qualidade das relações líder-membros no bem-estar no trabalho dos servidores técnico-administrativos de uma universidade federal. Agora, falando um pouquinho sobre o percurso metodológico, nossa pesquisa é considerada descritiva, exploratória, quantitativa e de caráter transversal. Foi realizada em uma instituição de ensino superior, uma universidade federal, e contou com uma população de aproximadamente 3.000 servidores técnico-administrativos. Adotamos a amostragem não probabilística e por conveniência, e depois de realizar o cálculo no GPower para a amostra mínima, que chegou a um valor de 119 sujeitos para um poder estatístico de 95%, nós tratamos os dados e chegamos a uma amostra final de 244 servidores técnico-administrativos, alcançando assim um poder estatístico de 99%. Nós utilizamos como instrumento de pesquisa um questionário formado por 2 escalas de mensuração já validadas cientificamente, mais uma parte referente a dados demográficos funcionais para fins de caracterização da amostra. E essas 2 escalas utilizadas foram a versão brasileira da escala multidimensional da qualidade da relação líder-membro, trazida por Cortez e companheiros em 2019, e a escala de bem-estar no trabalho, trazida por Demi Pascoal em 2016. A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2023 e contou com 297 participantes. E para tratamento e análise de dados, nós utilizamos os softwares SPSS e AMOS e realizamos, para análise dos dados, a modelagem por equações estruturais para analisar o ajuste dos modelos de mensuração utilizados e do modelo de predição proposto. E realizamos, então, a análise fatorial confirmatória para verificar a qualidade interna dos modelos de mensuração e a análise de caminhos para analisar a relação entre as variáveis estudadas. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados alcançados, nós realizamos o teste dos modelos de mensuração das variáveis de pesquisa buscando indícios de validade interna, de construto composto pelas validades convergente, divergente, nomológica e confiabilidade. Em relação à validade interna, nós podemos observar 4 cargas fatoriais excelentes, 2 muito boas, confirmando a validade interna. Em relação à confiabilidade composta, o Rodior-Eskog das 2 variáveis, qualidade da relação líder-membros e bem-estar no trabalho, foram superiores a 0,8, então considerados muito satisfatórios, confirmando a confiabilidade composta. E em relação à validade convergente, como nós podemos observar nessa tabela, os Rodior-Eskog para todos os fatores que compunham cada uma das escalas foram superiores a 0,7 e os módulos das cargas fatoriais e a variância extraída foram maiores ou iguais a 0,5, confirmando assim a validade convergente. Em relação à validade divergente, nós podemos observar, conforme consta na tabela, que a variância extraída de cada fator superou o valor do quadrado da correlação entre os outros fatores, confirmando então a validade divergente. E, por fim, em relação à validade nomológica, nós analisamos as correlações entre os fatores de qualidade da relação líder-membros e bem-estar no trabalho, e podemos perceber que para todos os fatores foi encontrada uma associação considerada significativa, moderada e positiva, exceto aqueles relacionados a emoções negativas, que foi negativo como já era de se esperar. E eu chamo aqui a atenção para a correlação encontrada entre a qualidade da relação líder-membros e o bem-estar no trabalho, que foi igual a 0,54, uma associação considerada significativa, positiva e forte, segundo Corrêa em 2016, confirmando assim a relação de predição proposta no estudo. Nós testamos então o modelo geral composto pelos modelos de mensuração e novamente ficou evidente a confirmação da relação de predição proposta, já que a correlação entre a qualidade da relação líder-membros e o bem-estar no trabalho foi igual a 0,54, considerada significativa, positiva e forte. Como forma de testar, então, o modelo de predição, nós calculamos também o coeficiente de determinação, que indica o quanto da variância da variável dependente é explicado pela variável independente, e chegamos ao valor de 30%, indicando que 30% do bem-estar no trabalho foi explicado pela qualidade da relação líder-membros, o que indica uma relação de predição considerada de grande efeito, segundo Corrêa em 2016, já que o autor afirma que para as ciências comportamentais um coeficiente de determinação superior a 26% já é considerado de grande efeito, e assim nós confirmamos o modelo de predição proposto no estudo. Agora, falando um pouquinho sobre a discussão e as conclusões do nosso estudo, nós podemos perceber que existe uma correlação da qualidade da relação líder-membros com o bem-estar no trabalho considerada significativa, positiva e forte. O coeficiente de determinação foi de grande efeito, indicando uma forte influência da qualidade da relação desenvolvida entre líderes e suas equipes no bem-estar dos trabalhadores, confirmando o modelo de predição proposto, e concluímos assim que uma relação de maior qualidade cultivada entre o líder e os membros de sua equipe leva a níveis mais elevados de bem-estar. Em relação à agenda de pesquisa, nós sugerimos que sejam desenvolvidos futuros estudos que analisem o impacto de diferentes variáveis que possam assumir o papel de moderadoras ou mediadoras na relação entre a qualidade da relação líder-membros e o bem-estar no trabalho. E quanto às contribuições, a principal contribuição teórica é o ineditismo do teste de um modelo estrutural de predição da qualidade das relações líder-membros no bem-estar no trabalho no contexto do serviço público
e a partir da compreensão de bem-estar no trabalho que une as perspectivas hedônica e eudemônica do bem-estar. Quanto às implicações práticas e gerenciais, a pesquisa traz um diagnóstico aos gestores públicos da Universidade Federal pesquisada que lhes permite traçar estratégias de melhoria do bem-estar dos servidores e desenvolvimento de ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e humanizados. Quanto às implicações sociais, nós entendemos que organizações públicas que prezem pelo bem-estar de seus servidores a partir do desenvolvimento de lideranças proativas e conscientes prestem serviços públicos e atendam ao público com maior qualidade. Por fim, o nosso muito obrigada. Certo, então. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Rubia. Desculpa o atraso aqui. Tive que atualizar o meu Zoom. Como foi a primeira sessão, eu entrei em cima da hora, acabei atrasando um pouquinho. Bom dia a todo mundo. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu acabei fazendo a introdução e, como eu tinha feito a leitura das pesquisas, dando início para que todos os trabalhos possam ser Legal. apresentados, tá bom? Bom, galera, esse é o Bruno, ele será o debatedor da sessão. Conforme as orientações já dadas anteriormente, eu passo a palavra para o Dr. Bruno agora, tá bom? Rubia, uma pergunta. A gente geralmente faz a apresentação dos três primeiros trabalhos, depois faz o debate. Como é que faz isso, geralmente? A orientação que eu tive seria para se passar o vídeo ou fazer a apresentação. No caso da Sheila, ela optou por fazer a apresentação novamente porque o vídeo dela não ficou tão bom. E depois os 15 minutos de debate já em sequência. Tá, então apresenta, debate, né? Uhum. Legal. Tá bom. Então, bom dia a todo mundo. Obrigado mais uma vez aqui pela presença de todo mundo. Começamos bem, né? Com um trabalho muito bem executado. Confesso aqui que gostei muito do trabalho. Parabéns aqui para todos os autores e todas as autoras. O trabalho teve muito cuidado metodológico, né? Eu confesso que eu sou fã aqui dos trabalhos do núcleo de pesquisa da professora Gisela. Professora, eu te conheço muito bem, conheço o trabalho muito bem. Quem não conhece, né? Então, conhecido aqui por ter um rigor metodológico muito claro, muito sólido, né? As contribuições do seu grupo de pesquisa e com esse trabalho não foi diferente, né? Então, a teoria LMX associada ali com o bem-estar de pesquisa deu um trabalho muito interessante. E a ideia aqui é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o trabalho, conhecer um pouco mais das motivações por trás dele, as contribuições dele e tentar, de alguma maneira, ajudar para algum tipo de conversa aqui para que vai ajudar ali no processo de publicação futuro do artigo, né? Eu acho que a grande ideia, na minha opinião, de um congresso tem que ser essa, a gente tentar contribuir aqui para que os autores, na hora de irem para uma publicação em revista, tenham ideias, né? Então, é, deixa eu só achar aqui o nome dos autores aqui mais uma vez, só um instantinho, pessoal. Agenda, vamos lá. Então, esse trabalho, ele começa muito bem, né? Com uma explicação teórica bem interessante. E, no fim das contas, vocês têm uma relação ali para ser explicada entre a relação líder LMX, né? Com o bem-estar. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu acho que é uma pergunta importante, né? Vocês colocam em um certo ponto ali qual que é a lacuna de pesquisa, né? Qual que é o buraco na literatura, qual que é o não saber ali que vocês buscam preencher a partir desse trabalho. Queria que vocês repetissem, por gentileza, só para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um ponto que merece atenção. Oi, professor, bom dia. Bom dia. É, meu nome é Tamires. A nossa lacuna de pesquisa foi justamente entender, né? Nós percebemos que existiam sim estudos que tratavam da qualidade da relação líder-membros, relacionando ao bem-estar, mas não relacionando ao bem-estar sob a perspectiva que nós adotamos nesse estudo, que é justamente a que une, né? Essa perspectiva hedônica, que trata das emoções e humores no trabalho, com a eudaimônica, que é essa parte mais cognitiva em relação à realização pessoal no trabalho. E nós também percebemos que a grande parte dos estudos trata disso no setor privado. Então, faltavam também estudos que tratassem disso em organizações públicas, talvez porque sejam menos acessíveis. E aí nós percebemos que esse era um bom caminho a ser seguido, tentar fazer a relação entre essas duas variáveis,
principalmente focando nessa perspectiva de bem-estar e trazer isso no contexto do serviço público, então estudando essa relação dentro de uma universidade federal. Muito bom, Tamires. Então, quando você aponta aqui, foi o que você fez no que vocês fizeram no texto, né? Quando você vem aqui e aponta que, olha, essa perspectiva de estudo sobre bem-estar não tem sido muito explorada. E também a questão do serviço público, também demanda mais estudos. O que eu vejo nessa justificativa em termos de lacuna? Ela faz sentido, faz todo sentido. Acho que realmente existe essa escassez, mas eu tenho recebido algum feedback de revistas quando eu justifico a lacuna com base em escassez. Eu tenho ouvido em alguns casos uma seguinte ideia: olha, por mais que não existam muitos estudos sobre tal assunto em tal perspectiva, e tal, a justificativa da lacuna ela precisa ir além da escassez. Porque eu posso falar que não existem estudos, fazer um comentário engraçado que eu escutei uma vez, que eu li uma vez num feedback de uma revista. Ele falou assim, ó, não existem estudos que relacionem tal e tal com baleias albinas, né? Mas por que que eu faria então esse estudo com baleias albinas? Porque nunca ninguém fez? O que ele está querendo dizer com isso? Que o fato de nunca ninguém ter feito não significa por si só que seja relevante. Então, eu acho que você está com a faca e o queijo na mão para ir um pouco além. Acho que não tá difícil, mas na argumentação e no texto, você está com a faca e o queijo na mão para ir um pouco além da ideia de escassez e ir para a ideia do por que a combinação da perspectiva que vocês adotaram para bem-estar, Mônica e Mônica, junto com a ideia do serviço público, por que que isso representa algum tipo de avanço? Conseguiria responder dessa forma, assim? Não só a escassez, mas por que essa novidade representa um avanço? Representa um fenômeno novo ou um entendimento novo sobre como as relações se manifestam? Entende qual é a minha pergunta? Entendo, entendo. Sim, assim, essa perspectiva, é uma perspectiva de bem-estar que não parte, não toma como base, né, outros construtos, então a gente considerou que seria uma perspectiva única de bem-estar e que considera esses dois aspectos, então, mais completa, e teria sua relevância dentro do serviço público, já que, né, eu acho que nós todos hoje buscamos cada vez mais termos bem-estar no nosso ambiente de trabalho. Acho que a gente não busca só recompensas financeiras, a gente quer sim ter qualidade de vida no trabalho, ter bem-estar no trabalho, e dentro do serviço público não é diferente, né? Eu sou servidora pública e eu vejo muito isso, assim. A gente preza por isso também. E eu acho que isso traz sua contribuição para o serviço público. Pensar nessa perspectiva mais completa, unificada, mais atual também, e ver de que forma isso pode beneficiar os servidores e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado, né? E assim, atender da melhor forma a população que você está, né, se propondo ali com o serviço que você presta. O serviço público não é diferente e talvez seja essa busca por bem-estar seja até mais acentuada, né? Não sei se eu estou equivocado na minha observação, mas pelo menos com um olhar empírico, assim, a gente tem a ideia de que talvez a busca por bem-estar no serviço público seja talvez até mais acentuada, o que traz mais relevância para o seu modelo, né? Muito Sim. bom. Posso Se um, colaborar também, Bruno? claro, com certeza, oxa. Então, o prazer também ver aqui você, né? Não pessoalmente, mas online. E acho que a Tamires respondeu bem, e eu gostei muito dessa sua provocação, né? Então, assim, além de as lacunas normalmente estão muito restritas realmente ao que está faltando, por isso que o nome é lacuna, na verdade, né, na literatura, mas cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de tratar problemas reais, né? O que realmente a gente precisa resolver, até para poder aproximar a academia das organizações, da sociedade e tudo mais. E tive o prazer aí de ter um convite para compor um comitê científico do Labora, não sei se você já ouviu falar,
o LaboraGov, né, que é o Laboratório de Inovação e Serviços Públicos do Governo Federal, e lá a gente tem visto muito isso, né? Essa busca aí pelo bem-estar e saúde nas organizações, porque as pessoas estão doentes. Não sei se a pandemia exacerbou muito isso, certamente sim, tá? Mas isso é uma tônica agora das organizações públicas de maneira assim, muito especial, né? A gente precisa, tem toda a psicologia positiva que nos ajuda, né? Então, que é a área também que eu gosto de trabalhar, e a gente precisa focar em tentar promover esse tipo de organização mais humanizada, com ambientes laborais mais saudáveis, porque simplesmente as pessoas estão ruins, estão adoecendo, estão precisando ter um olhar especial que vá para além de resultados e produtividade. Então, a gente consegue justificar bem essa proposta a partir desse contexto. Muito bom, excelente. Fazer uma pergunta que eu acho que a minha última, para não centralizar muito o debate só em mim, para depois a gente abrir também para outros colegas poderem perguntar, que é o seguinte: se um avaliador, uma revista, entrar em contato ali no R&R, né, no pedido de revisão para esse artigo, e falar assim, qual é o aspecto contraintuitivo ou inovador? Eu sei que a junção da abordagem que vocês utilizaram para bem-estar junto com o serviço público por si só é uma abordagem, mas assim, em termos de tese, em termos de argumento, qual é a novidade que esse artigo traz? Qual é a pergunta? Por que eu faço essa pergunta? Porque conceitualmente, se você falar a relação ali de líder-membro com satisfação, parece algo bem intuitivo, né? Poxa, quanto melhor a relação líder-membro, mais bem-estar você vai encontrar. Parece alguma coisa, uma ideia bem intuitiva. Mas eu encontrei no trabalho algumas coisas que eu argumentaria ali para trazer, então, esse caráter de ineditismo, esse caráter de provocação intelectual que o trabalho faz, que eu acho que em alguns momentos poderia ser vendido mais caro, especialmente na discussão e na conclusão. Então, eu queria ouvir de vocês, são esses dois feedbacks que eu daria, tá? Com relação à lacuna e com relação à venda da contribuição teórica lá no finalzinho do trabalho. Queria ouvir de vocês isso. Se alguém perguntasse para vocês qual foi a grande sacada do trabalho, qual que é a novidade, qual que é a, a nova, né, que o artigo está trazendo, o que vocês responderiam? E aí, Tamires? Assim, para mim, né, a maior contribuição é realmente, né, essa parte, sim, da gente estar olhando por essa perspectiva de bem-estar, que nem a gente já comentou, trazendo essa análise, né, para dentro do serviço público, que eu acho que sim, isso é uma grande contribuição, já que a gente realmente olhou e os estudos focam mais no setor privado. E assim, a gente percebe que outra questão que eu acho que chama a atenção é que essa correlação, ela, beleza, eu até entendo que ela seja, a gente possa imaginar que sim, qualidade, você ter qualidade na relação entre gestores e equipes traz sim um bem-estar no trabalho, mas a gente percebeu que essa correlação, ela além de existir e ser significativa, ela é uma correlação forte. Então, é um impacto grande. Então, vale a pena sim você, como gestor, né? De uma universidade federal, então a área ali de gestão de pessoas, eu acho que vale a pena sim ela estar investida em programas e que valorizem isso, né? Prezem por lideranças mais conscientes, prezem por lideranças mais proativas, que promovam, né, assim, uma boa relação com seus integrantes, né, das equipes, porque isso vai resultar em melhorias significativas no bem-estar. Então, não só impacta, como impacta de forma significativa, de forma forte. Então, eu acho que essa é a principal contribuição do nosso trabalho, é olhar sobre essa perspectiva e perceber que sim, esse impacto é significativo e vale a pena a gente investir nisso como uma forma de antecedente, né, do bem-estar no trabalho. Além disso, né, a gente vê assim, quando a gente produz um estudo dessa maneira, isso gera um diagnóstico para os gestores interessante, porque não só dizer que liderança impacta bem-estar, como o Bruno falou, né? Isso aí é meio que já consensual, mas de que maneira efetivamente isso acontece, né? Então, assim, primeiro a gente já saiu da abordagem clássica liderança, bem-estar, e sim, qualidade da relação. Então, quer dizer, antes de gerar bem-estar, eu preciso ter um bom relacionamento dentro da minha equipe.
E aí o papel do líder é fundamental, especialmente com esses novos arranjos de trabalho que a gente tem, né? Desde falar um pouco de trabalho híbrido, trabalho remoto, etc. Então, assim, como que eu gero esse bom relacionamento, esse bom ambiente de trabalho e em que vertentes do bem-estar o líder consegue efetivamente atuar, né? Então, assim, esse tipo de feedback, né, constitui assim, um diagnóstico precioso, assim, no meu ponto de vista, porque a gente tem que realmente, né, tentar trazer insights, né, fazer uma gestão aí baseada em evidências, e isso que os gestores querem. Então, como que os resultados que vocês produziram podem melhorar a minha prática? Então, assim, como que eu trabalho melhor emoções positivas? Que vertente da qualidade da relação, por exemplo, confiança? Essa é a que produz mais emoções positivas. Qual vertente que impactou as emoções negativas? E a realização pessoal. Então, de uma maneira mais detalhada e minuciosa, eu consigo, assim, realmente gerar, né, iniciativas, práticas, políticas, estratégias para poder melhorar e produzir esse bem-estar no fim das contas. Então, esse meandro aí, esse detalhamento, né, dos tipos das relações que aconteceram, que vai ser interessante, só que aí ela fez um mestrado, né? Na verdade, isso é um artigo de resultante da dissertação de mestrado da Tamires. Se um dia ela se animar a fazer um doutorado, eu acho que uma parte qualitativa seria muito importante para a gente conseguir ver atrás dos números, né? Que a pesquisa quant é boa para nos mostrar, para mensurar o fenômeno, mas para compreendê-lo, efetivamente, eu preciso de uma pesquisa quali. Isso aí fica uma proposta aí já para tirar a Tamires da zona de conforto e ela pensar a respeito. Vamos lá, Tamires, vamos lá, vamos pro doutorado aí, vamos avançar, continuar avançando. Tamires, gostei muito da tua resposta, tá? E eu acho que a professora Gisela trouxe para aquilo que, para mim, quem sou eu para dizer o que que é o grande mérito do trabalho, mas na minha leitura, o grande mérito é essa questão de onde no. A grande sacada para mim é a nova perspectiva em termos de bem-estar. E aí, então, a vertente a faceta do bem-estar que você abre possibilidades para entender esse fenômeno como algo mais multidimensional, né? Então, eu acho que essa sua pesquisa é uma pesquisa que ela oferece um mapa que pode ser desmembrado no futuro, em futuras pesquisas, com trabalho remoto, com diferentes áreas do serviço público, longitudinalmente também. Então, para mim, o estudo dessas vertentes do bem-estar, não entendendo ele só como um fenômeno unifacetado, né? Para mim é a grande sacada do trabalho. Tá? Essa, para mim, é estudar essa relação entre a qualidade da relação líder-membro com o bem-estar no trabalho, com essas diferentes facetas do bem-estar, eu acho que é a grande sacada. Então, assim, por que que eu estou falando isso? Eu sou editor de uma revista, BBR, inclusive fiquem à vontade para submeter, ela é Qualis A2 na administração, é um belo trabalho. E, aliás, assim, Tamires, sabendo que é uma dissertação de mestrado, aumenta ainda mais o mérito do trabalho. Parabéns, está muito além daquilo que a gente costuma ver com o mestrado. A minha contribuição para você, num congresso, também, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter contribuições para dar para as pessoas que estão participando, é fugir da tautologia, que é aquela resposta pela própria resposta, que é qual é a lacuna? A novidade do setor público e uma nova perspectiva de LMX. Qual que é a contribuição? A qualidade do serviço público e a perspectiva LMS. Mas de que forma isso contribui? Então, abrindo a caixinha ali do bem-estar e fazendo essa argumentação, eu acho que isso ajuda a sair dessa dessa resposta, digamos assim, que acaba ficando meio repetitiva em alguns lugares. E a minha ideia é incentivar a uma discussão mais provocativa. Você faz isso em vários momentos do trabalho, mas eu quero chamar mais atenção para isso, porque eu acho que é o grande risco do trabalho por ser um modelo simples. Por ser um modelo simples que trata de relações que intuitivamente seriam bem relacionadas, mas você tem elementos para detalhar bastante ali a sua conclusão. Tá? Então, parabéns pelo ótimo trabalho. Espero ter deixado claro aqui que a intenção é somente realmente provocar um pouco mais para tentar antecipar aquilo que alguns editores possam apontar no processo de publicação do trabalho. Parabéns, excelente, tá? Muito obrigada, professor. Mais alguém quer fazer algum trabalho para a Tamires e equipe?
Eu posso? Claro. Bom, primeiramente, né, parabéns pelo desenvolvimento da pesquisa. Eu gosto muito dessa vertente comportamental, então eu gostei muito da leitura, do trabalho de vocês e do modelo também. Eu vou ser bem objetiva, eu só senti falta, dado o tamanho da amostra que vocês tiveram, de um teste de viés, né? Então, um teste de médias, um teste de fator único de Hartmann, só para testar o viés de não resposta. E também lá nas conclusões, eu penso que vocês poderiam explorar um pouquinho mais, explorar mais as limitações do estudo de vocês. Então, de forma bem objetiva, esses, dois pontos. Muito bom. Só um Queria fazer um comentário. comentário, Rúbia. Desculpa, Bruno. Isso é engraçado, porque eu participei de algumas sessões ontem também, aqui no SEMEAD, né? E aí eu vejo, né? O nosso modelo aqui no Brasil de publicação ainda é muito centrado nisso aí, né? Que a Rúbia trouxe, das conclusões serem grandes, aí mostrando as contribuições, limitações, agenda. Na verdade, quando a gente olha mais para os produtos, assim, publicados em journals, assim, de maior impacto lá fora, né? É o contrário, muitos nem têm conclusão. Quando tem conclusão, é um parágrafo dizendo que cumpriu o objetivo e jogando um glitter, como eu falo assim, né, para os meus alunos, na sua principal contribuição, ou seja, onde realmente você avançou em relação ao que foi feito. Mas as limitações, agenda, contribuições mais detalhadas entram na discussão. E muitos artigos acabam assim na própria discussão. Você pode abrir uma subseção falando isso, né? Contribuições, limitações e agenda, que a gente normalmente faz lá no grupo de pesquisa. Então, a questão de formato, né? Então, eu vejo assim, isso foi falado também ontem, né, nas sessões, mas eu acho que é uma questão aí tudo que você falou está presente, só que na discussão, sabe? Não na conclusão. Lá na RPGN, né, onde eu atuo como editora também associada, a gente sempre tem tentado estimular a fazer uma coisa mais assim, entendeu? Uma conclusão e introdução pequenas. Até na terça-feira a gente participou de um PDW com o professor João Maurício, ele falou muito isso, introdução e conclusão tem que ser pequenas. É na discussão que você vai, que você vai se mostrar, enfim, que você vai, né, discutir mesmo, colocar ali as suas limitações e tudo mais. Mas é uma questão, enfim, de perfumaria, como eu digo, né? Onde você quer colocar as coisas, tá? Mas esses elementos estavam presentes sim, Rubia. Obrigada pela observação. Muito bom, Rubia. Obrigado pela observação, professora Gisela, pela resposta. Então, ficam aqui reflexões. Acho que uma sessão precisa trazer insights para a gente realmente pensar como relatar a pesquisa. Então, agora veio uma dica aqui, né? Uma introdução, uma conclusão mais curta, uma discussão mais robusta. Então, ficam aprendizados para além dos nossos próprios artigos, né? Muito bom. Parabéns. Excelente trabalho. Vamos passar. Posso dar continuidade agora, Rubia? Pode Tá. sim. Então, o segundo trabalho agora, deixa eu entrar na tela aqui. A execução, como é que acontece? Os autores que fazem a execução ou a gente faz por aqui? Eu mesmo faço compartilhamento. Uhum. Excelente. Então, agora a Então, gente vai. o trabalho da Sheila, né? Da Sheila Berbel. Marcos geracionais na Polícia Militar de São Paulo, um estudo com oficiais femininas. Perfeito. A Sheila, ela vai fazer a apresentação em sala, porque o vídeo dela acabou não ficando tão. Ela optou por fazer a apresentação em sala, ok? Eu deveria ter te mandado o PowerPoint? Você consegue compartilhar mesmo ali embaixo, Hum, Sheila. Vai ter um quadradinho verde com uma setinha dentro. ok. Isso, você clica ali, aí você vai conseguir compartilhar, o teu material. Você precisa colocar em tela cheia. Não está Ah, aparecendo. tá. Peraí, só um pouquinho. Vou colocar o PowerPoint então em tela cheia, é isso? Tem uma opção de tela cheia, foi? Isso, clica nessa opção. Perfeito. Agora você só coloca no modo apresentação daí. Tá bom. Uhum. Tá um pouco lento, tá? Tudo bem. Tudo bem Perfeito. agora? Aham.
Joia. Responsabilidade depois desse trabalho da Tamires. O meu trabalho, eu vou colocar aqui um cronômetro só para não fugir, tá bom? Do tempo. Bom, esse artigo ele foi baseado numa pesquisa exploratória no projeto de pesquisa, porque para falar de gerações na Polícia Militar, ainda mais de oficiais femininas, que é um público que é relacionado à liderança, né? Então, é um público muito jovem ainda na Polícia Militar. Então, a gente não tinha um parâmetro de onde partir. Então, foi feita uma pesquisa exploratória por conta da presença da mulher ser algo muito novo na Polícia do Brasil, né? A Polícia de São Paulo é a primeira que coloca as mulheres como oficiais, e isso é de 55, então ainda não tem 70 anos que as mulheres entraram na Polícia do Brasil. E especificamente na Polícia de São Paulo, formadas com homens com o mesmo currículo, só a partir de 89. Então, não tem ainda 40 anos que a mulher atua em liderança no mesmo pé de igualdade que o masculino, né? É uma profissão essencialmente masculina, então o interesse da pesquisa era saber se, nesse período tão curto, nós conseguiríamos categorizar gerações e categorizar essas gerações a partir do sentido do trabalho dessas líderes, né, dessas comandantes. Quando nós fizemos a caracterização do sujeito de pesquisa, nós vimos então que era uma entrada muito, muito nova na polícia brasileira, que ela veio de 53, com um trabalho científico, inclusive, da professora Hilda Macedo. As primeiras foram formadas na Cadepol, né, na Academia da Polícia Civil, e só em 70 elas vieram para a Polícia Militar, então, tendo uma formação mais militarizada. Uma formação aquém do masculino, em menos tempo de formação, com uma destinação para atendimento assistencial, porque nós tínhamos uma movimentação em 1950 de famílias do Norte e Nordeste para São Paulo e muita gente morando na rua, precisando de assistência do Estado, né? Então, a ideia é que a mulher teria mais condições de fazer esse atendimento assistencial. Em 1988, teve a promulgação da Constituição, e em 89, as mulheres começaram a ser formadas na Academia do Barro Branco, mesmo currículo, mesma entrada do efetivo masculino de oficiais. E aí muda uma chavinha ali, né? A pesquisa mostra para a gente uma modificação de percepção de missão, de atuação, um preparo maior das mulheres, mas de mulheres que só são formadas a partir de 92. Alguns movimentos acontecem a partir daí, extinção dos comandos femininos, extinção dos quadros femininos que eram diferentes, separados do masculino. Havia uma restrição muito grande de vagas para a mulher, né? Na entrada e também na formação das mulheres, geralmente era de 10% do efetivo que era trazido do masculino. Para embasar essa pesquisa, foi utilizada a teoria geracional de Mannheim, por conta dessa teoria explorar experiências e percepções de valores, acontecimentos históricos, e não só uma percepção de idade, até porque as turmas de formação, elas têm uma variação de idade que vai de 17 a 30 anos. Então, o estudo de turmas de formação pela idade ficava inviabilizado, né? E, na segunda teoria, era o sentido de trabalho da professora Mohan. Mas, como eu disse, nós não tínhamos um ponto de partida. Então, o início da pesquisa bibliográfica mostrou, né, uma ausência, poucas, né, pesquisas que trabalhavam o sentido do trabalho em instituições essencialmente masculinas e com público feminino, né? Na Polícia de São Paulo, na Polícia Militar, eu não identifiquei estudos para o público feminino. A gente identificou para público masculino recentes e para delegadas, né? Então, que também é uma profissão essencialmente militarizada. Então, no começo, para a exploratória, nós usamos 7 oficiais femininas, elas foram entrevistadas para nós termos insights
de quais marcos poderiam nos servir para depois a gente poder falar em geração, né? E pensando em sentido do trabalho. Essas entrevistas, desculpa, começaram em novembro de 2023 e foram até janeiro de 2024 e exploraram sentidos do trabalho e marcos, essencialmente. Bom, os resultados dessa pequena pesquisa exploratória nos trouxeram alguns caminhos, né? Primeiro, que marcos históricos e sociais foram importantes, e a promulgação da Constituição foi uma delas, por trazer a mulher para uma formação mais completa e unificada com o masculino. Que eventos trágicos, como o Carandiru, o Favela Naval e ataques do PCC em 2006, também foram citados por agregar mais conteúdo de direitos humanos, de polícia comunitária, e também de ampliar vagas para o efetivo feminino, né? E que a formação, isso foi uma novidade para a gente, na formação, as características dos comandantes influenciava na percepção do trabalho do efetivo de oficiais. E, por fim, que o uso de tecnologias também trazia um público diferenciado, então que ele poderia ser um marco divisório de gerações, né? A partir daí, nós pudemos estruturar algumas hipóteses. Uma delas é que seria possível dividir, categorizar as oficiais em gerações. Outra hipótese é que essas gerações teriam percepção diferentes de trabalho pelas vivências institucionais e não de idade, né? E que a última é que as abordagens de comandantes na formação e a integração de tecnologias poderiam sim influenciar consideravelmente essas categorizações essa mudança, né, de percepção de sentido do trabalho. Bom, nas considerações preliminares, nós chegamos à conclusão de que realmente não haviam muitos estudos, né? Não existiam muitos estudos, e até eu fiquei incomodada, né, com o que o professor falou sobre esse aspecto, porque a ideia é que a gente não tinha estudos que pudessem nos direcionar quanto à percepção de sentido do trabalho para profissões assim tão hierarquizadas e tão masculinizadas, vamos dizer assim, né? E com isso, né, as contribuições que a gente viu que poderia ter, eu e a professora Andréia, é que nós poderíamos analisar se a percepção da mulher quanto ao sentido do trabalho, se ela teve uma movimentação nesses anos que ela entrou antes da formação unificada e depois da formação unificada. E depois da formação unificada, se essa movimentação aconteceu por uso de tecnologias, pela atuação dos comandos, né? E que essa compreensão das motivações e valores poderiam gerar em algum passo, algum resultado na influência dessas líderes nos seus comandados. Então, estudar essas gerações seria importante para a gente entender se essa influência, se esse comandamento, se ele se modificou em relação ao sentido do trabalho para influenciar, inclusive, a atuação dos comandados, né? Num segundo momento, a pesquisa tem uma continuação, então ela vai ser feita uma parte quantitativa, aplicando o protocolo da professora Morin, são 712 oficiais femininas. A pesquisa já está rodando, nós temos 211 respostas até agora, né? E, concomitante, entrevistas qualitativas com 16 oficiais. É uma amostra que ela teve escolha, né? Ela é uma amostra, esqueci o nome agora. Foi uma amostra proposital. Eu escolhi algumas oficiais que têm algum acontecimento relevante alternando turmas, porque são 31 turmas, né? E a partir disso, nós vamos fazer grupos focais, misturando oficiais antigas, oficiais formadas há muito tempo, com oficiais formadas mais recentemente. Agradeço sua atenção e essa a base da pesquisa. Muito bom, Sheila. Parabéns pela pesquisa.
Parabéns. Você é aluna de mestrado, Sim, doutorado, sim, mestrado. mestrado. Onde? Professora Andréa Leite, na André EASH. Leite. Ah, Isso. meu professor Gestão de André. políticas públicas. Professor André é muito querida. Sim, Muito bom o trabalho. Queria começar com a pergunta, que é a pergunta mais difícil, né? Que é, qual que você acha, após as entrevistas que você fez, após todo esse percurso metodológico, percurso teórico que você fez, qual que você acha que é o grande achado da sua pesquisa? O que que você, se você tivesse um pouco tempo, assim, um minuto para sintetizar, qual que é a grande sacada da sua grande conclusão do seu trabalho? O que que você diria? sim. Bom, as entrevistas agora, professor, que estão acontecendo com um número maior de entrevistadas, né? Elas têm mostrado muitas coisas que eu nem fazia ideia, né? Primeiro, uma percepção de empoderamento que já vem lá do começo da inclusão da mulher na Polícia Militar. Me parecia que esse empoderamento era mais forte quando elas foram unificadas, né, em pelotões mistos, mas não. As oficiais formadas há muito tempo, 1985, elas percebem isso. E percebem também que fazem diferença, o serviço delas faz diferença socialmente, é isso que elas demonstram, né? E que, como oficial, como mulher, elas têm algumas qualidades que que complementam, não sei se é bem complementam, mas que são essenciais para o atendimento ao público. O que fica muito marcado a partir de 89, porque a polícia muda de função, ela deixa de ser a força auxiliar do Exército, né? E passa a ter uma proximidade, ter que ter uma proximidade maior da sociedade, e isso vem evoluindo, né? Então, elas têm uma percepção de que a forma como elas atuam, como elas comandam, influencia inclusive nos seus comandados. Então, isso eu acho que é um grande achado, porque administrar um efetivo de mulheres, no começo me pareceu, né, vendo a história, que era muito ruim para a polícia, né? Porque trazia, era um gênero diferente, eram profissionais que eram vistas com uma fragilidade muito grande, que não atendiam o que a instituição precisava fazer. Hoje, tem uma chavinha que é mudada, inclusive, na percepção delas, de reconhecimento, né? Das mais novas, né? Elas se sentem mais reconhecidas, elas se sentem inseridas na instituição. Então, analisar essa modificação do sentido do trabalho me parece uma contribuição muito positiva para a gente entender que a mulher, ela se engajou, né? Numa instituição que ainda é 90% homem, né? A de São Paulo, por exemplo, né? 90% homem. Você conhece o trabalho do professor Rafael Cadipani? Na verdade, a professora André, ela me colocou um pouquinho em contato com ele, né? Não foi um contato muito. O professor Barrichello tem ajudado um pouco também na quantitativa, né? Mas ela me aproximou um pouco dele. Ah, legal, porque ele é Acompanhou bem alguns trabalhos de uns colegas também, né? Sobre sentido do trabalho, que foram legal. feitos agora em 2023. Muito Sim. bom, muito bom. Rúbia, quer fazer alguma observação? Bom, é, só um ponto mesmo é a questão da amostra, né? Então, normalmente, eu, como tenho uma vertente da contabilidade, a gente está muito voltado no gestor, no desempenho do gestor, e você foi muito além, você visualizou uma amostra que seriam apenas mulheres. Então, pegando um pouco o gancho, eu vejo que você poderia trazer isso mais para a introdução com uma justificativa prática do teu estudo. Quando eu vi, mulheres, polícia, eu fiz uma pesquisa, né, mulheres policiais, eu fiz uma pesquisa e numa vertente de administração, de contabilidade, você realmente não consegue encontrar artigos com uma perspectiva, visualizando esse público em específico, né? Então, acho que seria interessante você trazer mais essa questão prática como uma justificativa da tua pesquisa. Tá joia. Obrigada. Queria abrir agora também, a gente conseguiu 10 minutinhos aqui para a gente abrir para os demais colegas da sessão, né? Na última eu acabei monopolizando um pouquinho, peço desculpas,
A gente consegue um tempinho agora para também os outros colegas interagirem. Algum outro colega também que está na sessão gostaria de fazer alguma pergunta, interagir com a Sheila? Eu gostaria, primeiramente, gostaria de parabenizar a Sheila. E Sheila, eu queria saber um pouquinho sobre os grupos focais. Na verdade, eu trabalho com a parte quantitativa e agora eu estou orientando alguns alunos que estão trazendo abordagem qualitativa. Então, eu vi ali no teu trabalho que a proposta é desenvolver grupos focais, né? E gostaria de saber como é que está essa questão da organização, porque eu acho bem complexo. Nós não começamos ainda, Roger, os grupos focais, né? A ideia é terminar as entrevistas. Eu fiz 5 entrevistas até agora, são 16 entrevistas. E aí, terminando as entrevistas e fechando o questionário, diante dos achados do questionário e também do que a gente conseguir aprofundar nas entrevistas, a ideia é montar os grupos com uma mescla de gerações assim, né? Que a gente, de formação, as formadas com um currículo mais antigo, as formadas recentemente, e aí provocar algumas discussões sobre vivências, sobre o que o trabalho significa, para sentir essa diferença que está aparecendo nas entrevistas, né? Tem algumas coisas aparecendo nas entrevistas. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com uma oficial formada em 2004 e com uma formada em 1996. Ela entrou em 93, formou em 96. Ela foi a primeira oficial de academia que comandou pelotão feminino na rua. Aí, em 2004, quando eu fiz a entrevista, a oficial falou assim: não, porque eu cheguei no batalhão e a primeira oficial que tinha comandado batalhão estava lá. Não. Então, assim, tem surgido inclusive muitas informações da trajetória dessas mulheres que nem elas mesmas conhecem, né? E aí explorar isso no focal, no grupo focal, acho que vai ser bem interessante, né? Porque a sensação de pertencimento também vem de conhecer a história, né? E ela tá meio que nebulosa, assim, eu acredito. Então, não começamos ainda, mas a ideia é essa: mesclar gerações e fazer os grupos focais na escola de formação dessas mulheres. Foi pedido uma autorização para a Academia do Barro Branco para receber as mulheres lá e poder criar um clima, né, de pertencimento realmente do local onde elas foram formadas. É isso. Sheila, nesse contexto, né, das organizações militares, eu acho que facilita um pouco mais, eu acho, até a organização do grupo focal, né? Pela questão também das ordens, né? Eu acredito que se foi dos acordos realizados, né, com os líderes, acredito que vai facilitar um pouco mais essa questão da organização. A gente estava organizando um grupo focal até mesmo relacionado à temática que eu vou apresentar, e foi muito difícil mesmo, assim, sabe? Tipo, então eu acho que é bem interessante conhecer bem o público e ter um bom relacionamento com os participantes, não conhecer o público ali para poder desenvolver o grupo focal, assim. Mas estou achando bem complexo. Eu tenho que tomar cuidado até com viés, porque eu sou oficial da polícia, né? Então eu fico o tempo inteiro tentando me afastar, assim, de não vibrar muito, de não me envolver, né, Porque eu vejo isso nelas. Elas mandam mensagem, elas ligam agradecendo, porque a gente tem um trabalho interno que fala das mulheres na polícia, e realmente são muitos desafios, né? Então, mas a organização ela fica um pouquinho mais fácil realmente, porque, sim, depende de pedidos e autorização. Ok, mas teve o pedido, teve a autorização, tranquilo, vai fazer, né? Tá bom? Muito bom, ótima pergunta, Roger. Tocando nesse último ponto, Sheila, você falou que é oficial, né? Sim. Né? Então, tem um tema que eu acho que é muito importante nesses casos, que é o tema de reflexividade, que é o quanto que nós somos influencia na pesquisa que a gente faz e o quanto o que a gente faz influencia em que nós somos, né? De alguma maneira, uma pesquisa às vezes pode nos invadir, nos transformar de alguma maneira, tal. Duas perguntas, né? Primeiro, você tem sentido algum tipo de transformação pessoal a partir da pesquisa que você está fazendo? Né? E a segunda, não dá para você deixar de ser um oficial, né? Você pode adotar métodos assim para tentar minimizar vieses, tudo, mas
você vai ser uma pessoa que tem essas experiências e tal. E como é que você está fazendo para, apesar disso, ter um olhar um pouco mais, não é neutro, tá? A ideia aqui não é essa, mas um pouco mais independente. Bom, eu tenho sentido de transformação, sim, professor, porque as descobertas levam a uma reflexão da minha carreira também, né? Então, em alguns momentos eu até me emociono de ouvir, por exemplo, essa oficial de 96, ela trabalhava na rua escondida, porque o batalhão feminino não deixava trabalhar na rua. Então, ela se escondia as calças quando tinha uma fiscalização de uma comandante feminina, né? Porque não podia usar calça, né? E não dava para trabalhar na rua de saia, né? Inviável. Então eu me emociono. Muitas vezes eu acabo me emocionando com as atitudes, com os pensamentos, além da época delas, né? E pela força que elas mostram. Elas mostram. Então, assim, eu me envolvo, só pelo meu jeito de falar, o senhor já vê que eu me envolvo. Aí qual é a estratégia? Minha professora me puxa pelo pé e pela orelha e leitura, 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 para buscar argumentos objetivos, estudos que tragam embasamentos e não envolvimento pessoal, né? Mas, sem dúvida, não dá para deixar de considerar a minha vivência e a minha carreira ali, não dá. Mas eu tento ser o mais isento possível para que a pesquisa ela contribua realmente, né, com a instituição. Não só com a mulher, mas com a instituição, né? É isso. Perfeito. Tem alguns autores que chegam ao ponto de usar codificadores independentes, por exemplo, na Ah, pesquisa sim, qualitativa. dessa parte de usar o software, a professora já, né, vai estudando, porque a análise vai ser bem objetiva, tal, então, beleza, tudo bem. Às vezes tem três codificadores, né? O principal autor, a principal autora, uma segunda pessoa, às vezes o orientador, né, codificando ali também, e aí quando tem diferenças vão para um terceiro. Então, são formas de tentar amenizar isso, mas não é nenhuma regra, tá? Isso não são só apontando possíveis caminhos, caso no trajeto para você haja essa dificuldade de lidar com a sua própria visão já prévia com relação ao assunto. Não é fácil. Até quando você falou assim, quando eu vejo assim, eu vibro, eu me seguro, você brincou assim, né? Só falar de que você se segura já tem ali, né, uma amostra de que às vezes quem você é diante da cena tá falando alto, né? Mas eu vou deixar até anotado, sim, porque eu gostaria que a pesquisa ela atendesse de uma forma bem o mais rígido que ela puder a parte metodológica, sim. Então, Legal. essa situação de outra pessoa olhar os dados, para mim é sem problema, porque a ideia é que contribua realmente, né? Que tem uma contribuição. Legal. Muito bom, parabéns, parabéns, Sheila. Ótimo trabalho. Dá os parabéns para a professora Andréa também. Certamente vai Isso. ser um ótimo trabalho. Fiquei curioso para ler depois o final. Parabéns. Obrigada. A gente vai passar agora para o último trabalho, o trabalho do Roger da Silva Wegner, Tecnostress e conflitos trabalho e família, itinerários com estrutura conceitual e agenda de pesquisa. Tá com você a palavra, tá? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É com enorme satisfação que hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado de Tecnoestresse e Conflito Trabalho e Família, Itinerários, Estrutura Conceitual e Agenda de Pesquisa. Esse estudo, então, ele foi apresentado na área de comportamento organizacional e ele foi desenvolvido pela Julia Richter, Michel Malheiros, Débora Bobsin, Roger Wegner e Eliette dos Reis. Bom, é importante a gente falar sobre o uso dos computadores, celulares e dispositivos eletrônicos, que é crucial para a comunicação global e a disseminação das informações. Embora essas TICs sejam importantes como ferramentas facilitadoras, também trazem aspectos negativos, como, por exemplo, a dependência e o uso excessivo. Isso pode levar à condição do estresse conhecida como tecnoestresse, que pode causar problema tanto na esfera profissional quanto na pessoal,
resultando no desequilíbrio das relações entre elas, ou seja, causando conflito no trabalho e na família. Então, partindo desse pressuposto, surgiu o problema desse estudo, que foi intitulado como Quais são os itinerários de pesquisa e como se desenha a agenda de pesquisa futura sobre o tecnoestresse e o conflito trabalho-família. Visando responder este problema, se desenvolveu o objetivo geral, que é mapear os itinerários de pesquisa e propor uma agenda de estudos futuros sobre o tecnoestresse e o conflito trabalho-família. Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa se dá pela seguinte forma. Então, esse estudo é descritivo, combina uma revisão sistemática da literatura com análise bibliométrica. Desse modo, então, essa revisão ela seguiu o protocolo de Tramfeld, Dehner e Smart, 2003, que busca atingir 3 estágios. O primeiro é o planejamento da revisão, o segundo é a condução da revisão e o terceiro é a divulgação dos conhecimentos. Então, visando atender esses 3 estágios, no primeiro momento a gente buscou definir quais eram as bases que a gente iria utilizar. E assim, então, foi escolhida a Web of Science e a Scopus. Partindo disso, então, foi definido as strings que estavam relacionadas ao tecnoestresse, conflito trabalho-família e também a revisão sistemática da literatura. Conforme os resultados apresentados na tabela, é possível verificar que a gente encontrou, então, 6 artigos na Web of Science e 7 artigos na Scopus. Então, totalizando 13 artigos. Os artigos duplicados, eles foram removidos. Desses artigos, então, 6 foram identificados como duplicados. Então, a nossa amostra final conteve, então, 7 artigos. Vale ressaltar que os dados foram coletados no mês de abril de 2024. Visando analisar esses artigos, a gente criou 3 categorias. A primeira é os itinerários de pesquisa, que visa, então, analisar a produção anual, autores, afiliações, periódicos, países mais produtivos e artigos mais citados. Na segunda categoria, a gente visou, então, criar um mapa temático que caracteriza a estrutura conceitual da amostra. E na terceira, a agenda de pesquisa, que direciona as futuras pesquisas encontradas a partir das lacunas identificadas nos estudos da amostra e reflexão que surgiram no decorrer da literatura dos artigos. Os resultados encontrados na presente pesquisa são apresentados pela seguinte forma. A distribuição da pesquisa se dá no período de 2021 a 2023. O tipo é 100% dos artigos são teóricos e empíricos. A abordagem, 100% desses estudos são quantitativos. Os autores, os 7 artigos foram escritos por 19 autores. Os periódicos, os estudos foram publicados em 7 periódicos com diferentes valores de fator de impacto, de acordo com a indexação ao JCR. Os países mais produtivos, o top 5 é a China, Bangladesh, África do Sul, Espanha e Paquistão. E o artigo mais citado foi desenvolvido por Shen e Shen, que busca então analisar o grau de satisfação sobre o tecnoestresse e o conflito trabalho-família. Esse estudo teve 10 citações e foi publicado no jornal Sistema de Informações. Em relação à estrutura conceitual do campo, realizou-se então a análise que possibilita a análise de como se estrutura um determinado campo a partir de um mapa temático. Esse campo se constitui por 2 enfoques de pesquisa. Então, conforme vocês podem observar na figura 2, é apresentada a análise do mapa temático em relação ao tecnoestresse e o conflito trabalho-família. Encontrou-se 2 clusters. O primeiro cluster refere-se a estudos com a relação do conflito trabalho-família e o tecnoestresse com a satisfação e a supervisão do líder. E o cluster 2, estudos sobre a relação do conflito trabalho-família e o tecnoestresse com o bem-estar e o apoio organizacional. Além disso, a gente buscou destacar também a estrutura conceitual do campo, onde a gente informa os antecedentes e as consequências relacionadas ao conflito trabalho-família e o tecnoestresse.
Buscamos também apresentar a nuvem de palavras, onde é destacado algumas palavras que se destacaram, como por exemplo a tecnologia, o estresse, a satisfação, dentre outras. Buscamos também apresentar a agenda de pesquisa sobre tecnoestresse e conflito trabalho-família. Então a gente divide em duas partes, onde a primeira é apresentada pelas lacunas apontadas nos estudos da amostra, os aspectos temáticos, e aí a gente destaca alguns, como por exemplo os antecedentes e consequentes no trabalho presencial e remoto, estudos multiníveis, modelos integrativos com variáveis positivas, mediadoras ou moderadoras. Além disso, a gente também define nessa lacuna os aspectos metodológicos, como por exemplo estudos longitudinais. Em relação às reflexões problemáticas emergentes, os aspectos temáticos, nós temos, por exemplo, o papel da cultura organizacional, as políticas sobre questões de ética e o uso das tecnologias, segurança psicológica, dentre outros. E em relação aos aspectos metodológicos, estudos com abordagem mista e estudos qualitativos. Chegando à parte final dos nossos estudos, destacamos que os itinerários de pesquisa mostraram um campo de pesquisa pouco explorado e que merece maior atenção de pesquisadores e gestores, especialmente no momento em que a tecnologia está avançando rapidamente. Espera-se que o tecnoestresse e o conflito trabalho-família integrem a agenda de estrutura da gestão e negócios no Brasil. Até onde se sabe, este é o primeiro estudo dedicado a mapear os itinerários que envolve a relação do tecnoestresse e o conflito trabalho e família, e além disso espera-se que esse estudo possa servir como um diagnóstico organizacional para que os gestores compreendam os efeitos desses construtos no ambiente laboral. Aqui eu apresento algumas referências utilizadas no artigo e na apresentação. E por fim, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição. Parabéns, Roger, pela apresentação. Então, temos aqui um artigo que está revisando, né? 7 artigos no tema proposto e fazendo aqui uma proposição de uma agenda de pesquisa, né? Então, como eu sempre gosto de perguntar, né? Qual que você acha que assim, a curiosidade que você levanta com o seu trabalho é de já mostrar o caminho futuro, uma agenda de pesquisa na relação entre tecnoestresse e conflito trabalho lá, né? Trabalho e família. Qual que você acha que é a agenda de pesquisa mais instigante que você encontrou para o mundo que está se apresentando hoje aí? Bom, em termos metodológicos, né, percebe-se que poucos estudos qualitativos, o que talvez isso seja um problema, né, porque a gente não tem tantas informações detalhadas. E essas temáticas, elas são importantes e estão relacionadas no nosso dia a dia, né? Principalmente todos nós aqui estamos conectados com alguma tecnologia. E também a relação com a família, o trabalho, né? Que muitas vezes a gente acaba levando para casa, ou vice-versa, né? Então, acho que é bem interessante. Esse trabalho, ele ele vem de uma dissertação, na verdade, que está em construção, da Júlia, lá na UFSM. E aí a gente fez essa primeira parte, né, para entender um pouquinho o que deve ser estudado, o que já vem sendo trabalhado na literatura, né. E aí é esse caso mesmo que eu comentei anteriormente, que é uma dificuldade de desenvolver essa parte qualitativa, principalmente por grupos focais, né? Já dando spoiler do trabalho da dissertação dela. Mas eu particularmente acho que esse trabalho ele vai ajudar os autores, né, a identificar construtos que podem ser relacionados, trabalhados com essas temáticas, né? Então, você já fala que trabalhos qualitativos seriam um bom caminho aí no futuro para uma agenda de pesquisa, né? Você consegue apontar algum tema específico que a partir da sua revisão apareceu, que possa ser discutido de maneira qualitativa? Apareceu algum específico assim, ou é mais uma revisão, uma visão geral a partir da escassez de trabalhos qualitativos? Olha, eu acho que pode ser trabalhada a questão da saúde mental, né, que é bem importante, porque está relacionado.
E, bem ou mal, né, trazendo para a realidade vivida, é algo que interfere na nossa saúde mental, essas tecnologias, né, a utilização delas. A questão da desigualdade de gênero, né, é algo também que é bem importante, principalmente pela questão, falando do público feminino, que acaba se sobrecarregando com as atividades, né, e muitas vezes tem um peso maior em relação a essa questão também. De fora aqui, né? Eu não fiz a análise que vocês fizeram, mas um tema em termos de tecnoestresse que me parece que vai gerar mudanças em termos de conflito de trabalho lá, trabalho e família, é a questão da inteligência artificial. Não sei se vocês são professores, todos são, eu sei que alguns são. Eu tenho notado, por exemplo, uma cobrança mais acelerada, por exemplo, para montar programas de pesquisa, para montar slides de disciplina, meio com a ideia de que hoje você tem ferramenta de inteligência artificial que fica mais fácil. Então, isso acelera a velocidade do trabalho e faz com que eu precise fazer em casa coisas que antes eu fazia no ambiente, por exemplo, e no horário do trabalho. Então, é uma forma de tecnoestresse vindo da inteligência artificial que está invadindo o tempo da minha residência. Então, não sei se deu tempo de pegar, como a revisão de vocês foi 2021 a 23, não é isso? Isso, 21 a 23, eu não sei se deu tempo de pegar ainda o fenômeno da inteligência artificial, mas eu acho que é alguma coisa que vai aparecer bastante aí nos próximos anos em se tratando de tecnoestresse. Muito bom, pessoal. Rúbia, tem alguma pergunta para fazer? Bom, nessa questão, o tecnoestresse em si, ele não vai estar envolvendo, pela leitura que eu fiz do teu trabalho, apenas é, o ambiente organizacional, mas também o familiar e até o mental do indivíduo, onde ele está situado na empresa, isso. Na verdade, a minha curiosidade é que você capta essas informações e você, de alguma forma, utiliza uma metodologia um pouco diferente, né? Qual foi a tua maior dificuldade visualizando, a pouca quantidade de artigos que trabalham com essa temática? Dificuldade. Vamos lá, Rubia. Ah, bom, no contexto nacional a gente não encontrou nada, né? Até tem uma colega minha do doutorado, quando eu finalizei o doutorado, que estava trabalhando tecno-estresse. Na verdade, esse tema, assim, ele ainda é trabalhado com mais um construto, que é procrastinação. Então, é tecno-estresse, conflito, trabalho, família e procrastinação. Realmente tem muito poucos estudos, né? E foi mais fácil de analisar a, a ideia. Estudos que mais se sobressaíram foi satisfação, né? A questão de satisfação. Fazer essas análises, assim, a gente se detalhou mais aí, né? Teve um detalhe maior pelo N ser pouco, assim. Eu não sei se eu consegui te responder, mas não sei se é essa a questão que tu tá. Seria exatamente em cima disso, porque eu fui fazer uma pesquisa ali na base de dados da Scopus, e esse assunto ele é bem limitado mesmo, então é algo diferente que acaba trazendo uma contribuição muito grande para as ciências sociais aplicadas. E a gente vê os indivíduos nas organizações. Eles vivem com o celular na mão, né? Às vezes você chega a pegar o celular, 3 horas ficou utilizando o celular durante o dia. Então, querendo ou não, isso acaba trazendo também um estresse para o indivíduo, né? A demanda de clientes que eu acabo atendendo pelo meu celular. E essa temática ela me chamou a atenção porque ela é bem diferente, na verdade, do que a gente está acostumado, né? Então, ela vem numa vertente bem mais psicológica, no meu ver, porque querendo ou não, o tecno, ele acaba causando um impacto no mental do indivíduo, levando a níveis de estresse, de ansiedade. Então, acho que seria interessante vocês se manterem nesse tema.
porque ele acaba contribuindo muito com as ciências sociais aplicadas. Então, para novas pesquisas, eu acho interessante vocês, talvez por survey, enfim, trazer mais esse tema. Achei a temática muito interessante. Eu era coordenadora tributária de um escritório de contabilidade e teve um dia que eu olhei assim, quase 3 horas eu passei no celular num dia. Então, eu vejo que isso acaba, na prática, né, numa perspectiva prática, ele acaba impactando sim no indivíduo. Então, é por isso que me chamou a atenção, achei a temática muito interessante. E que sim tem uma contribuição muito relevante para a literatura, né? Legal. Sheila, Tamires, professora Gisela, mais alguém gostaria de fazer algum comentário específico com relação a esse trabalho, que avalia ali a questão do tecnoestresse? Oi, Roger, parabéns, também achei muito interessante o tema que você está abordando aí, né? E vi que você trabalhou com revisão sistemática. Eu também gosto de trabalhar com revisões sistemáticas, na verdade, assim, quando eu oriento os alunos, né, a Tamires foi uma delas, aí eu sempre peço que o referencial teórico, quer seja da dissertação ou da tese, seja composto por revisões sistemáticas de cada variável de pesquisa, né? E aí isso pode ficar complicado, né? Se você estiver trabalhando com 5, 6 variáveis, você vai fazer uma RSL para cada uma. Eu sei que você é trabalhoso, mas eu acho que é muito importante, né? Justamente para desenhar os itinerários, como você falou, e para propor essa agenda de pesquisa, né? Porque uma revisão sem agenda de pesquisa fica capenga, assim, né? É uma coisa importante. Eu vi ali só uma sugestão, quando você faz ali as seleções, né, das bases de dados, tal, que você trabalhou com a Scopus e a Web of Science, é sempre legal se justificar cada uma dessas escolhas, né? No sentido, assim, de prover o maior rigor metodológico aí para a tua revisão. E aí você pode usar o artigo da Chadegani, não sei se você conhece, Chadegani Colaboradores, de 2013, que ela faz uma comparação de todas as bases e justifica o porquê que a gente, né? Como que a gente deve escolher. Então, por exemplo, a Scopus é muito interessante, porque ela é que tem a maior quantidade de journals indexados, né? De revistas indexadas. Porém, a Web of Science prima muito pela qualidade desses periódicos. E também a questão da temporalidade, né? Que lá na Web of Science vai ter artigo de 1900 e bolinha. Então, assim, juntar essas duas bases é muito interessante, porque você tem qualidade, você tem quantidade, tem temporalidade, né? Mas acho que colocar isso é legal. E até, por exemplo, se você fosse ter que escolher uma delas, eu falo com meus alunos, eu escolheria a Web of Science, porque se a gente quer fazer uma revisão top, né? Então, ali, normalmente, as revistas que estão indexadas nela são revistas aí de maior qualidade realmente. Mas aí, dá uma olhadinha, uma sugestão, tá? Para você dar uma olhadinha nesse artigo, para poder justificar um pouco melhor a escolha das suas bases. E, por fim, também, só parabenizar também a Sheila pela opção de estar trabalhando com triangulação, que é uma coisa que a gente está vendo como é importante para aumentar a validade e confiabilidade das pesquisas, né? E você está trabalhando intramétodo e intermétodo. Então, parabéns. Acho que isso vai dar um brilho todo especial para o teu trabalho. Só isso. Muito obrigado, professora. Obrigada. Roger, eu acho que esse comentário da professora é muito importante, porque num trabalho de revisão assim, o fato de serem 7 artigos vai ser certamente uma crítica, assim, né? Para a gente poder ter uma visão maior, mais clara com relação ao fenômeno, em geral é esperado que se tenha um número maior de trabalhos para que você tenha uma visão um pouco mais ampla daquilo que tem sido estudado. Então, alguns caminhos poderiam ser ampliar a base, outro caminho pode ser ampliar o período. Então, por exemplo, ali você fez 21 a 23, aí alguém pode perguntar por que não últimos 5 ou 10 anos, para que você tenha uma visão um pouco mais ampla. Eu acho que grande parte das contribuições que alguém pode vir a sugerir para a melhoria do trabalho tem a ver talvez com isso, com possibilidades para vocês ampliarem esse número de trabalhos e assim a gente conseguir ter uma visão mais ampla. Eu percebi também que boa parte dos trabalhos foram publicados que vieram de eixos que não são tão tradicionais em termos de pesquisa, pegou muito Meio Oriente, por exemplo, trabalhos, acho que Bangladesh, Índia, se eu não me engano, Paquistão. Lógico, eu não quero aqui ser preconceituoso e já sendo preconceituoso, né? Mas a gente imagina
uma amostra que contemple outros grandes centros de pesquisa, né? Causa uma estranheza, uma certa ausência de trabalhos europeus, sul-americanos também, americanos, da Oceania, não é ausência, né? Mas uma certa escassez. Então, alguma coisa a gente pode fazer ali, algum filtro a gente pode adicionar para poder ter acesso ao que tem sido estudado nesses grandes centros. E também acho que é importante estudar aspectos de cultura, né? Acho que uma possibilidade, aumentando o número de trabalhos, você pode também regionalizar um pouco os achados para verificar se certo, por exemplo, conflito trabalho e família é muito diferente no Brasil e, por exemplo, o Paquistão, onde você tem maioria muçulmana, onde a mulher não trabalha, por exemplo. Então, a gente pode trazer elementos, se for o caso, para enriquecer a análise, trazer alguns elementos com base na localidade dos trabalhos, já dado que houve uma concentração no Oriente Médio, né? Mas eu acho que o grande desafio é esse, é aumentar talvez um pouco essa amostra de trabalhos, o seu N, para que você possa ter uma análise mais descritiva realmente desse cenário, tá? Mais alguém queria fazer alguma observação? Rúbia, nesse caso a gente pode encerrar? Sim, podemos estar fazendo o encerramento. Eu peço para que todos respondam ao link, né, que é uma pesquisa a respeito do desenvolvimento da sessão. E eu passo a palavra para o professor doutor Bruno estar fazendo o fechamento, então. Então, legal, pessoal. Tivemos aqui, então, 3 trabalhos promissores, né, que estão analisando aqui os temas de qualidade da relação líder-membro com o bem-estar, um trabalho muito promissor, que tem um rigor muito grande na análise e possibilidades interessantes ali para poder discutir como é que essa descrição detalhada do bem-estar, como é que pode gerar possibilidades de insights interessantes para esse tema, para a discussão desse tema. Trabalho muito, muito, muito interessante. Eu desejo muito sucesso à Tamires, a professora Gisela também, na continuidade do processo desse trabalho até a publicação. A Sheila está fazendo um ótimo trabalho também, né, com policiais femininas. Desejo sucesso na dissertação. Eu sei que vai vir uma etapa desafiadora aí de coletar esses dados e analisar. E desejo muita persistência ali e rigor na hora de fazer esse processo. Não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser muito prazeroso para você, dada a tua paixão pelo tema também, que é notável aqui na conversa que a gente teve. E, por fim, o Roger fez um trabalho muito legal, né, dando para a gente uma descrição ali preliminar com relação aos temas de conflito trabalho e família e tecnoestresse. E eu acho que tem todo o potencial ali para, ampliando um pouco mais a sua amostra de trabalhos, ter uma contribuição bem interessante para o campo, tá? Então, eu agradeço todo mundo aqui pela disponibilidade de vir aqui para a sessão e a gente se encontra nas próximas sessões aqui do Enampad, não, desculpa, do SEMEAD. Tá? Um abraço a todo mundo, espero que tenham aproveitado a sessão.